profeta Joel, capítulo 1, dando sequência à nossa série de estudos no Antigo Testamento. Livro do profeta Joel, capítulo 1, vamos ver esse capítulo inteiro. Os irmãos Charles e sonoro, amém. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, e eles o contem aos filhos deles, e que este falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão, presas como de leoa, destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e a jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam. Romãzeiras e palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes, vistam roupas feitas de pano de saco e pranteiam. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementeiras
As sementes secaram debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu, como geme o gado. As manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Até aqui palavra de Deus, até aqui palavra do Senhor. Feche os olhos, deixe a sua Bíblia aberta no seu colo ou no banco ao lado e oramos ao Senhor. Pai, nós lemos parte da profecia que tu deu a Joel para um tempo específico, para ensinar algo específico, e nós te pedimos, Pai, que tu fale conosco hoje, muitos anos depois desta profecia, que as verdades que foram dadas à igreja do passado possa ser verdades para nós hoje, aqui, agora, nesse tempo, para que nossa confiança esteja no Senhor, para que o nosso temor esteja no Senhor, para que a nossa alegria esteja em Deus. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre tudo e sobre todos aqui presentes. No nome de Jesus, pedimos tua bênção. Que seja assim. Amém e amém. Vigésimo sétimo livro do Antigo Testamento. Já percorremos um bom tempo, bons meses, devido à pandemia. Eu acho que já até um ano já. Deixa eu ampliar aqui isso. Estudando livro por livro do Antigo Testamento, tem sido muito poderoso. Domingo passado nós falamos sobre o profeta Oséias, o amor incondicional de Yahvé. Por mais profundo que Israel tenha se apartado, traído o Senhor, Deus é tão bom, tão misericordioso, que deu-lhes uma nova chance. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o profeta Joel. E o livro de Joel, o livro do profeta Joel, apresenta Jesus Cristo como aquele que é o restaurador do seu povo. Jesus é apresentado nesse livro como aquele que restaura o quebrantado. A cidade que foi queimada, a cidade que foi destruída, os campos que foram dizimados, eles podem ter vida novamente, pois Deus é o seu restaurador. Ok? Não sei se já conseguiu colocar aí, Daniel. Título de introdução: o livro de Joel é escrito no contexto de uma invasão de praga de gafanhotos que devastou os campos de Judá, conforme nós lemos aqui no verso 2 a 4 do capítulo 1. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias dos seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. E o que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Aqui é uma gama de categorias, de espécies de gafanhotos que vieram sobre Judá, invadiram a cidade. São várias de espécies aqui: cortador, migrador,
devorador e destruidor. São 4 espécies de gafanhotos que trabalham como que equipe. Vocês já viram, normalmente vocês viram isso no mundo das formigas, né? Tem a carregadeira, a trabalhadeira, a cortadeira, aquela coisa toda no mundo, no reino das formigas. No reino do gafanhoto no reino dos gafanhotos é mais ou menos semelhante. Isso aqui não tem nada a ver, não é um demônio que tu não dá dízimo e daí vai roubar as tuas finanças. Eu sei que você foi ensinado a isso. Isso aqui, gafanhotos devoradores são gafanhotos devoradores. Gafanhotos cortadores são gafanhotos cortadores, ok? Que o egoísmo e a falta de contribuição pode se tornar um Satã, uma divindade, Jesus deixou bem claro, mas não nesse texto, ok? Mas eu tenho muita coisa para falar e não quero entrar muito nesse detalhe. Então, o livro de Joel, ele é escrito nesse contexto. A gente não sabe o período que ele escreveu, o tempo que ele viveu. Nós não temos dentro do livro nada que nos situe no tempo e no espaço. O espaço é Judá, espaço sim, mas no tempo, de forma cronológica, a gente situa o tempo dele. A gente não tem como datar o livro de Joel. Mas isso não muda nada na sua mensagem, ok? Saber se ele foi escrito antes do exílio, pós-exílio, durante o exílio ou coisa parecida, não vai mudar nada a mensagem do conteúdo. Seja lá a data que você dá, não altera o tema, propósito, razão de ser, enfim. Então, a gente não sabe, mas a gente tem um contexto não histórico, mas nós temos um contexto literário. O contexto literário que ele escreve é uma invasão de uma praga, de uma pandemia, mas de insetos que vieram de forma como nunca aconteceu antes. Ele pergunta para os velhos: quando aconteceu isso? Nunca aconteceu. Pode dizer depois: nunca aconteceu nada, algo parecido. Esses insetos vieram e varreram a cidade. A mensagem do livro trata das circunstâncias imediatas, mas não apenas as circunstâncias imediatas da cidade e dessa invasão de insetos sobre essa cidade. Ele fala de forma imediata para o seu tempo, para a sua época, mas a mensagem do profeta Joel também tem uma ligação para além daquele tempo, pois ele vai anunciar o dia do Senhor de forma escatológica, quando Deus julgará, Deus punirá todas as nações que esqueceram dele e que perseguiram o seu povo, ok? A mensagem do livro trata de circunstâncias imediatas do seu tempo, mas também olha para além delas, para o dia do Senhor, o dia escatológico, quando Deus julgará, punirá todas as nações do mundo. Qual que é o conteúdo do livro de Joel? Acompanhe comigo, está aí. Conteúdo: a região rural foi devastada pela pior infestação de gafanhotos de que podia se lembrar. De fato, o pior em toda a história da nação. Como a gente vê no capítulo 1, verso 2. Aparentemente, o problema foi exacerbado pelas secas e pelas queimadas, do verso 19 e 20. A região estava seca e fogo se espalhou e acabou tendo a cidade um grande prejuízo. Como resultado da devastação, aqui começam algumas advertências interessantes. Os bêbados deveriam chorar pela falta de vinho, verso 5. Os sacerdotes deveriam lamentar por não haver mais sacrifícios, pois não havia mais vegetação, não havia mais pastos, o gado morreu, a ovelha morreu, não havia mais animais para sacrificar. Isso alterou até mesmo o culto, a adoração. Os fazendeiros são chamados a se desesperarem, porque a lavoura está destruída, como a gente leu aqui no verso 11. Mas há uma mensagem aos sacerdotes de forma mais ampliada, há um zoom. Verso 13: sacerdotes vistam a roupa feita de pano de saco e pranteiem, ministro do altar lamentem. Verso 13: ministros do meu Deus, venham e passem a noite de vestidos de pano de saco, porque
o templo de Deus não há mais ofertas de cereais e nem libação. Há um juízo de Deus sobre a cidade. E nesse verso 13, os pastores, os líderes, os sacerdotes do altar são chamados à humilhação. Sacos de cinza, panos de cinza, aqui são vestes de jejum, de lamento, de humilhação. Os líderes da igreja judaica são chamados ao arrependimento, a jejuarem, a lamentarem, a confessarem os seus pecados. Alguma coisa está acontecendo de errado na cidade, que essa praga veio da parte de Deus. Eu acho que Joel relembra o momento em que nós estamos vivendo de uma forma tão palpável. Jó diz que a aflição não procede do pó. Vivemos uma época, fisicamente, humanamente falando, foi um vírus que saiu, sei lá, do morcego, ou foi criado em laboratório. Fisicamente é isso. Só que nos atos soberanos de Deus, o Senhor está chamando o povo dele ao arrependimento. Deus está julgando o mundo. Deus está visitando o mundo. Queira nós entendermos isso, meus irmãos. Os sacerdotes são ordenados a colocar as vestes de luto, declarar um jejum e conduzir a nação à oração do templo. Chamar os israelitas a abandonarem seus postes ídolos, suas iniquidades, seus adultérios espirituais, que nós trabalhamos no livro de Oséias. Adultérios espirituais, onde Deus não era mais temido, Deus não era reverenciado, Deus não é levado a sério. A ética, a religião, o culto começou a sendo tratado de forma leviana, de forma pagã. Deus começou a ser relativizado. Não era mais absoluto, único e verdadeiro. Colocaram divindades que começaram a competir e disputar a fidelidade e a lealdade do povo com relação a Deus. Os sacerdotes não faziam nada disso. Ontem eu estava lendo um livro e eu li o livro do profeta, do livro de Provérbios, e disse: não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo homens que falam em nome de Deus, que tenham assim diz o Senhor nos lábios, que abra as escrituras e pregue o santo evangelho, a cidade se perde, a igreja se perde, os moradores se perdem. E há uma advertência aos sacerdotes para que eles se humilhem, para que eles pranteiem, para que eles chorem, para que eles lamentem a situação da cidade. O juízo que veio em forma de gafanhoto são chamados ao arrependimento. Pode passar. O que mais? Embora a situação da nação fosse horrenda, o profeta adverte quanto a uma situação futura pior ainda. A praga dos gafanhotos que Yahvé, Jeová, permitiu vir sobre Judá, era apenas um juízo simbólico. Toda a desgraça que veio pela praga dos gafanhotos é apenas uma pequena demonstração do juízo pior que virá sobre a cidade de Judá. Assim como vieram centenas e milhares de ordens de gafanhotos, Deus está dizendo por meio dessa praga dos gafanhotos, levantará exércitos da além, lá da Babilônia, que virão sobre a cidade, vários soldados, e exterminarão a cidade, quebrarão o templo, destruirão a muralha, quebrarão as portas da cidade e levarão o povo cativo. Esses gafanhotos são apenas um símbolo da grande destruição que é chamada aqui do dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia que Deus julga, o dia que Deus condenará, o dia que Deus visitará a iniquidade do pecado do seu povo. Verso 15 diz isso. Ah, que dia! O dia do Senhor está perto. Ele vem com destruição da parte de Deus Todo-Poderoso. A invasão de gafanhotos é usada como uma metáfora para o dia universal do juízo de Deus, quando ele conduzia
o seu grande e poderoso exército contra as nações. No capítulo 2, você vai ver verso 1 até o 11, é detalhado isso. Toquem a trombeta em Sião, deem alarme no seu no santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Ei, um minúsculo vírus que para ser visto tem que usar, como é que é o nome daquele material? Microscópio. Deus pega um pequeno vírus e abala o mundo. Vírus. Abala as nações, economia, saúde, pequenos vírus. O que será do mundo debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso? O dia do Senhor vem. O dia em que Ele vai colocar grandes e pequenos diante do seu trono. O livro da consciência será aberto. Jesus diz que nós daremos conta não apenas das palavras ditas, mas aquelas até mesmo pensadas em nosso coração, nós prestaremos conta. Que dia será? O que mais? Capítulo 2, verso 2 diz que o dia do Senhor é um dia de trevas e escuridão. O Senhor pega aquele fenômeno, aquela ação da praga dos gafanhotos, para dizer que haverá um dia que o Senhor visitará a cidade por causa dos seus muitos pecados. O dia do Senhor é um dia de trevas, quando as nações se angustiariam. Verso 6, 2:6 diz assim a palavra do Senhor: diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem, ficam brancos. Esse grande e temível dia do Senhor, dia do juízo de Deus, é inevitável. O dia do juízo, do castigo de Deus sobre a nação de Israel é inevitável. Paulo diz assim, em Gálatas capítulo 6, verso 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, de Deus a gente não brinca. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se plantar segundo o Espírito, colherá vida e paz. Mas se plantou segundo a carne, colherá morte, juízo e destruição. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Esse grande dia de juízo é inevitável, a menos, diz o profeta, a menos que o povo se arrependa, a menos que os homens abandonem seus caminhos de pecados. Esse juízo pode ser evitado, essa punição maior ainda. Há um vírus, há um mal pior do que o vírus. Há uma briga se a igreja é essencial ou não é essencial, vocês estão vendo aí? Os cristãos não sabem mais se a igreja é essencial. Os cristãos não sabem mais se a igreja é essencial. Milhões de pessoas estão morrendo sem Cristo e estão indo para o inferno. E se no inferno elas pudessem perguntar se elas queriam um pastor, um bispo, um reverendo pregando o santo evangelho que os impediria de estar naquele lugar de tormento, qual que seria a preferência dos milhares e milhares de pessoas que estão descendo ao inferno? Há algo pior do que o vírus, há um juízo pior do que a morte. A morte não é o pior tormento.
Esse juízo só pode ser evitado mediante arrependimento. Reconhecer os seus pecados e em tristeza abandoná-los e correrem a Deus, suplicarem a Deus. Fé e arrependimento. Arrependimento é deixar de fazer e praticar o mal e confiar em Deus. Esse arrependimento deve envolver uma mudança sincera de coração e não somente uma demonstração externa de rasgar as roupas, as vestes. Quando o Joel diz assim: sacerdotes, rasguem não apenas as suas roupas, não se humilhem apenas de forma aparente, mudem o coração de vocês. O que mais? Pode passar a próxima lâmina. Contudo, a mensagem de Joel não se limita apenas à destruição implacável. O livro também contém mensagem de esperança para o povo de Deus. Deus promete segurança nacional. Verso 20 do capítulo 2 diz-nos assim a palavra do Senhor: mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e os lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar do Oriente, para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar do ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Assim como veio esses gafanhotos e invadiu a cidade, virá um mal, virá um exército, virá um rei que levará vocês ao cativeiro, que prenderá vocês, que vai destruir a cidade, porque eu estou visitando a iniquidade e o pecado de vocês. Vocês já estudaram conosco aqui os 70 anos que Israel fica no cativeiro, mas é prometido também um tempo de restauração. Eu vou pegar o mal que vai vir sobre vocês e vou expulsar. Será apenas um tempo, será um tempo de disciplina, será um tempo de açoite, será um tempo em que eu vou estar purificando vocês das suas transgressões, das idolatrias, da prostituição espiritual, da indiferença para com a minha lei, para o desprezo para os meus mandamentos. Mas há esperança para Israel. O livro contém uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Deus é um Deus que julga, Deus é um Deus que castiga, mas é um Deus que perdoa também. Há perdão em Jesus. Deus promete segurança nacional. Deus promete colheitas produtivas. Capítulo 2, verso 19. Olha o que diz o verso 19. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhe envio o cereal, o vinho, o azeite, vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Olha o que diz o verso 24: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Eu, o Senhor, vou restaurar a sorte de vocês mediante arrependimento. Deus jamais vai nos deixar em paz no pecado. Deus jamais vai deixar uma família confortavelmente na iniquidade. Ouça-me com atenção: tu nunca vai prosperar sendo viciado em prostituição. Ouça-me com atenção: tu que é vacilão, vive duvidando da Bíblia, vive questionando o Espírito Santo, será que as coisas são verdade? Você nunca prosperará. Tiago diz que assim é o homem duvidoso, é como a onda do mar, ele vai e vem, está sempre oscilando, é inconstante. Você que está há anos escravizados por pornografia, adultério, mentira, raiva, teu temperamento ruim, azedo, e nunca consegue se arrepender, nunca consegue endireitar os seus caminhos, Deus nunca vai te prosperar, nunca, nunca, nunca vai deixar você confortavelmente no erro. Israel prosperará, Israel terá as bênçãos do Senhor de volta, a graça virá, mas a graça virá se haver abandono de iniquidade. Hoje em dia os evangelistas pregam perdão sem arrependimento. Não tem água? Por favor, ajuda aí. Eu estou indo na manhã, porque eu tenho casamento sábado. Daí o cara dá aquele grito maluco ali, 5 minutos depois. Pregadores estão nas televisões, nos rádios, prometendo perdão, salvação sem arrependimento. Nos fala sobre isso, mudança de vida. Nos fala sobre transformação, endireitar os caminhos. É uma graça barata.
A graça de Deus é uma graça que nos salva do pecado e não no pecado. O fato de Deus não nos punir imediatamente não é uma permissão para a gente continuar numa vida de iniquidade. O fato de Deus não nos punir imediatamente é porque Ele é bom, Ele é paciente, Ele é longânimo e não quer que ninguém se perca, mas chegue ao pleno conhecimento da verdade de Deus. Só que não abuse da graça de Deus. Não brinque com a fé, não brinque com a igreja, não brinque com a Bíblia Sagrada, não brinque com o sacramento, não fique brincando com a vida e com a religião, não brinque. A graça de Deus não pode ser recebida de forma vã, inútil em nossa vida. Deus não nos salva no pecado, na iniquidade. Deus nos salva da iniquidade, do pecado. Ele nos tira do erro, Ele nos tira da mentira. Bendito seja o nome do Senhor. A evidência do perdão é a transformação. A evidência da graça de Deus é a santificação. Se você diz que está sendo justificado pelo Evangelho da graça, as doutrinas da graça, eu sei que em Cristo eu sou justo, mas se você não está sendo santificado, você não está sendo justificado. Eu em Jesus sou justificado, Jesus em mim, eu sou santificado. Israel é chamado ao arrependimento, à mudança, para que a graça de Deus possa restaurá-lo novamente. Até os animais serão beneficiados com a harmonia restaurada entre Deus e o seu povo. Verso 22 diz isso. Não tenha medo. Os animais selvagens, não tenham medo, os animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seu fruto, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Isso aqui é demais. Daqui a pouco eu vou falar sobre a mensagem teológica do livro. Quando a gente está em harmonia com o Senhor, até o meio ambiente muda. Quando a gente está em comunhão com o Senhor, até o nosso ambiente, o nosso meio ambiente, o nosso habitat muda. Lembra que quando Adão e Eva estavam em harmonia com o Senhor, os animais lhe obedeciam, a natureza estava sujeita, mas quando ele pecou, a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. Eu ia falar cravos e espinhos, fiquei com cravo e a rosa na cabeça. Espinhos e abrolhos. Quando Adão e Eva pecaram, a harmonia com o Senhor, tudo foi alterado, a rebelião, a desobediência, o mundo animal, o ambiente virou áspero a ele. É o que está acontecendo. Esse monte de gafanhoto é uma convulsão devido à desobediência ao Senhor. E até esse julgamento é bondade de Deus, para que eles não fiquem muito tempo sem a comunhão com o Senhor. Esse relacionamento harmonioso culminará numa renovação espiritual, de modo que os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Verso 28 do capítulo 2, que diz assim a palavra de Deus. O profeta Joel diz assim: e acontecerá depois disso, pois que eles voltarem a arrependimento, o Senhor se voltará a eles. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre as servas e sobre os servos derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor será um dia de trevas, um dia de sangue, um grande e terrível dia, mas também será um dia de salvação para aqueles que invocar ao nome do Senhor. Ver aqui o Espírito Santo vindo sobre pessoas, será um dia terrível. Sangue, fogo e coluna de fumaça. Isso que nos remonta para o dia do Senhor que foi inaugurado em Jesus de Nazaré. Essa profecia é uma profecia que remonta o reino de Cristo, quando Jesus veio a essa terra. E aqui a gente vê fogo, fumaça,
sangue, coluna de fogo. Vemos também derramamento do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, nesse dia do Senhor, na manifestação de Deus, o dia em que o Senhor escolheu para visitar a terra, nós vemos tanto um cenário trágico, como também um cenário de esperançoso, de vida abundante, de vida avivada, de vida revestida, de vida de salvação. Pois Paulo diz que o Evangelho de Cristo, em Jesus, o reino de Deus, é cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Joel está vendo isso. Aqui é uma profecia acerca do reino de Cristo, que para uns, Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 18: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O mesmo evangelho que salva a gente é o evangelho que vai condenar aqueles que rejeitaram a Jesus. A mesma palavra que nos salva será a razão pela qual os homens serão condenados no dia do juízo. Esse dia do Senhor será um dia de trevas, sangue, grande e terrível dia, mas também será um dia de salvação, como diz o verso 32 do capítulo de número 2. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes e aqueles que o Senhor clamar. Esse dia do Senhor que aponta para a encarnação, para a morte, ressurreição de Cristo Jesus, e que, como eu falei para vocês, aqui em Joel nós temos o juízo para a cidade de Jerusalém, mas também que fala para o seu tempo, mas ele também está profetizando para dias vindouros, que se cumprem em Cristo e que ainda se cumprirão na segunda vinda de Jesus. O que mais? O dia do Senhor incluirá um julgamento das nações vizinhas que maltrataram Israel. Capítulo 3, do 1 ao 16. Eu não tenho tempo para isso, você pode ler em casa. Virá o reino do norte e punirá Israel. Só que Deus vai punir essa cidade. Você lembra, a gente falou sobre Nabucodonosor. Deus entregou Jerusalém na mão de Nabucodonosor, e Nabucodonosor se orgulhou, fez uma imagem para ele dizer: o meu braço fez isso, o meu poder, eu dominei sobre a Palestina porque eu sou bom. O que Deus faz com Nabucodonosor? Manda ele pastar com os bichos, para que ele aprenda que Israel foi até eles não porque eles são mais fortes e mais poderosos, não porque os deuses e as entidades babilônicas são mais fortes que Yahvé, mas Deus entregou o seu povo como punição dos pecados deles. Então Deus julga as nações. Deus julgará a Síria. Deus julgará a Síria, que nós vimos semana passada, levou o reino do norte, levou Israel, as 10 tribos, e puniu. Deus julgará a Síria. Deus julgará a Babilônia por ter levado Judá, o reino do sul, para a Babilônia. Deus punirá as nações. Do capítulo 3, do 1 até o 16, nós temos juízos de Deus sobre as nações que maltrataram o povo de Deus. Aqui nós temos acusações contra Tiro, Sidom, enfim. Pode passar. Vai até a mensagem teológica do livro. Pode passar. Tem mais 10 minutinhos. Mensagem teológica do livro de Joel. Esse é o conteúdo. Nós vimos aqui de forma rápida o conteúdo da profecia, do que se trata, do que é, para onde aponta. Qual que é a mensagem teológica do profeta Joel? O que Joel tem nos dizer acerca da doutrina, acerca de Deus, acerca das verdades da autorrevelação de Deus? A Bíblia é a autorrevelação do Senhor. Não é para te olhar lá assim: ai, meus gigantes, minhas pedrinhas, e Davi sou eu, e os gigantes são meus problemas. Não. Ali no texto, Davi é Jesus e o gigante é Satanás. A Bíblia é um livro sobre Jesus, é sobre Deus, não é sobre nós. Podemos ter algumas implicações práticas? Podemos, mas a gente não pode olhar as Escrituras e achar que ela é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre Deus. É um livro que está apresentando Deus, o que Joel nos ensina acerca de Deus. Número 1. Primeira mensagem teológica do livro de Joel, dessa profecia poderosa que nós vimos aqui rapidamente. O Senhor é soberano e poderoso.
O livro de Joel ressalta a grandeza de Deus em termos de suas poderosas atividades na ordem criada. Pois bem, se não vejamos, o Senhor tem feito coisas grandiosas e é repetida para destacar a sua importância. Verso 20 e 21, quando Joel está explicando que esses gafanhotos vieram porque a mão de Deus trouxe, a seca veio porque a mão de Deus trouxe, o fogo que queimou a relva, destruiu as plantações, a lavoura, a vinha, a videira. Deixa eu explicar uma coisa para você que de repente acho que não ficou tão claro ainda. Olha aqui para mim, dá a sua atenção. Israel era um povo que sobrevivia da agricultura. Agora acho que vai ficar mais enfático o que o Joel está dizendo. Toda a renda, toda a economia de Israel vinha pela agricultura. Israel, eles plantavam e criavam gados. Deus destruiu. Você acha que a pandemia é algo terrível? E é. Você não tem noção o que foi aqui. A atividade essencial deles, e única atividade, foi tirada. Foi tirada. Você pode, eu não vou esquecer ainda o Gabriel pregando aqui, você pode viver sem a tua própria vida, você não pode viver sem Jesus. A obediência a Cristo, ela ainda é e tem prioridade sobre a nossa própria vida. E ele dizia, o Gabriel quando pregou sobre isso aqui na igreja, falou assim, exemplo de Paulo, diz, eu não tenho a minha vida como preciosa, conquanto que eu cumpra o ministério com o qual eu fui chamado. Se obedecer, submeter ao Senhor, ainda é mais importante do que a tua autopreservação. Israel abandonou o culto, a adoração, traiu o Senhor, traiu os mandamentos. O Senhor enviou uma praga sobre Judá. E eles, a renda, a fonte de lucro, a economia, tudo dependia da agricultura. E o texto diz que esses cortadores não deixaram nada, essas 4 espécies de gafanhotos não deixaram nada, não deixaram pedra sobre pedra. Fome, morte, angústia, terríveis. O texto diz que tudo quem está fazendo isso é o Senhor. Era um animal que, não sei se de repente foi possível. Olha para mim, eu vou explicar isso aí, porque às vezes o pessoal acha que Deus é o autor do mal. Deus não é o autor do mal. A ideia aqui é que pode ter sido um vento vindo do Oriente, ou seja, da onde, soprado e levado essa nuvem, e a nuvem que foi de tal maneira que escureceu a lua, escureceu o sol, de tamanho era a nuvem. Imagina aqueles filmes que você vê uma tempestade de areia, imagina uma tempestade de gafanhotos que escurece, veio sobre aquela cidade, e a noite, e o dia virou noite em segundos. Pode ter sido um vento que tenha trazido, pode ter sido tantas coisas, mas a ideia aqui é que teve os motivos naturais, teve as razões científicas, fenomenológicas, que os cientistas podem trabalhar, mas a razão última por trás de tudo isso só aconteceu pela permissão de Yahvé, pois Yahvé é aquele que tem controle. Ele diz, eu ajo no meio das criaturas. Cientificamente, as águas precisam de umidade, as nuvens precisam de umidade e elas se chocam, então é chuva. Cientificamente tem explicação, mas as razões últimas e finais, Deus envia chuva. As geleiras, os flocos de neve, eles se formam assim. Tem explicações científicas? Tem. Existem leis? Sim, existem. Só que quem comanda as leis de tudo no mundo é aquele que governa as nações, o Yahvé, o Deus Criador, o único eu sou. Primeira mensagem teológica do livro é esse: o Senhor é soberano e Ele é todo poderoso. Longe de ser Ele remoto, passivo, alguém que não se intervém na história,
Ele é apresentado no livro de Joel como aquele que controla a chuva, enviando-a ou também retendo-a, como diz o verso 23, 24, capítulo 2. Ele usa gafanhotos como general, comanda soldados e decide o destino das nações. Pecado e rebeldia não estão à altura do Senhor. O pecado e a rebeldia não podem impedir os propósitos soberanos de Deus. Israel está pecando, está errando contra o Senhor, e mesmo os pecados da nação de Israel não podem impedir o braço de Deus. Como diz o profeta Isaías: operando eu, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Não existe nada. Que coisa, que quadro lindo Joel nos apresenta. Ele realiza maravilhas não apenas na terra, mas também nos céus, onde o sol se escurece, a lua se transforma em sangue. Capítulo 2, verso 31. Entretanto, é no trato de Deus com o seu povo que a sua grandeza é mais evidente. Ele opera maravilhas para o seu povo, afasta os seus inimigos e vive no meio dele para dar-lhes refúgio, ser segurança deles. Deus é um Deus soberano. Para que tanta histeria? Para que tanto ataque de pelanca? Como se Deus fosse um agente passivo na história. Os homens estão fazendo. A China tem mais poder que Deus, certo? Olha para o deserto. Não tinha água. Deus não precisa de circunstância para operar. Não tem água? Toca na rocha. Mas Ele vai cuidar dos seus. Ele vai cuidar dos seus. E se Ele quiser punir os seus, que é o martírio, que é a perseguição, virá e acabou a história. E ninguém vai impedir. Agora o Supremo é contra a igreja. César era contra a igreja. Sabe o que o Estado deu para nós quando a igreja surgiu, no primeiro século? O Coliseu de Roma, com as feras, com os algozes, com guilhotina, com fogueiras para nos queimar. A igreja nunca precisou do Estado para ser favorável para agir. Pois Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Pode ter que fechar os nossos templos, a igreja vai se ajuntar de alguma maneira. A igreja só precisa de Cristo, Jesus, somente Cristo, e acabou. Quando o evangelho chega em Filipos, os homens estão apavorados. Chega em Éfeso, os homens, olha, a nossa religião e a nossa profissão vai cair em descrédito, porque as pessoas estão adorando Jesus, e nós não vamos ter mais a deusa Diana para vender, os pequenos templos, os feitiços. O evangelho destrói os templos, mas pode nos tirar o templo. O evangelho está centrado numa pessoa, Jesus Filho de Deus. As religiões precisam de pontos de contato, nós não precisamos. A nossa fé está sobre uma pessoa divina e eterna. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja é uma instituição indestrutível. Ri-se o Senhor dos céus, como diz o Salmo 2, quando vê toda a junção dos adversários. A China odeia a igreja, então uma igreja em avivamento na China. Aleluia. Amém. O Islã, tão temido. Nos países islâmicos tem crentes trinitários professando a fé, pois ninguém consegue destruir o corpo de Jesus. Ele é soberano. Não precisa de circunstâncias para funcionar. Ele é soberano, Ele que controla, age sobre todas as coisas. Segunda mensagem teológica: ira e compaixão divina. Joel é um livro sensato que adverte quanto à seriedade do pecado. Deus enviou a punição através dos gafanhotos para que tirasse eles da idolatria, e os gafanhotos eram o símbolo do exército do norte que viria sobre Israel. Diz assim: eu não tolero a iniquidade. Não brinque com a graça, não brinque com o pecado. Não tirem Deus para bobo, não tirem Deus para compadre, não tirem Deus para tua comadre. Leve Deus a sério. Deus é para ser levado a sério, temido. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segunda grande verdade teológica que Joel nos ensina nesse curto livro, 3 capítulos apenas: ira e compaixão divina. Deus é um Deus que se ira. Deus é um Deus que não tolera o erro. Você pode maltratar a tua esposa, você pode ser insubmisso ao seu esposo, você pode ser um espancador dos seus filhos e acha que ninguém está vendo e não vai dar nada. Vai dar sim. Deus não tolera o erro.
que Joel não apenas diz que Deus é santo e odeia o pecado. Joel diz que Deus também é um Deus misericordioso. Deus é um Deus bom, é um Pai generoso, que conhece a nossa estrutura, que sabe que nós caímos e caímos muitas vezes, e há sempre um peito aberto em Deus. Vocês vão sofrer, vocês estão sendo punidos pelos gafanhotos, vocês são punidos pela Babilônia, vocês serão levados cativos por causa da idolatria de vocês, mas não está tudo terminado. Há perdão para vocês. Que Deus é esse? Quando nós estudamos o livro dos reis, lembra do rei Manassés? Lembra? Aquele que matou seus próprios filhos em sacrifício para Maloque. 2 Crônicas diz que no final da vida, Manassés, ele botou um tapume no templo e fechou o templo, proibiu o culto. O rei de Israel, Manassés, proibiu o culto. Não, acabou esse negócio de culto, isso aí é loucura, fanatismo. O pastor pirou a cabeça, proibiu, colocou deuses no templo, botou demônios no templo para ser adorado pelos judeus. Pegou os filhos e sacrificou no vale de Rinom a Maloque. E o texto diz que no final da vida Manassés orou a Deus e Deus ouviu Manassés. Que Deus é esse, cara? Ainda bem que Deus não é o pastor. Ainda bem que Deus não é você. Sei que já teria me matado já. A Deus já tinha me tirado a cabeça já. A Deus já tinha me arrancado a cabeça. Ainda bem que Deus não é a gente. Ainda bem que Deus é bom. Joel diz que Deus é um Deus que se ira contra a iniquidade, mas também Ele nos brinda, dizendo que Deus é um Deus cheio de compaixão. Eu habito com um coração contrito, com aquele que se humilha, aquele que está quebrantado. Eu não desprezo, não desprezará o Senhor um coração quebrantado, um coração compungido. Se você admitir, se você reconhecer que você falhou, que você pecou, se você se humilhar diante do Senhor, a bênção e a maldição está nisso. Apenas a igreja se humilhar ou não se humilhar, ou ela ficar altiva contra o seu Criador, ou ela se humilhar diante do Senhor. Nós temos a um passo de humilhação para experimentarmos o melhor de Deus para nós. Nossa vida. Deus não te pede algo impossível. Deus não quer que você vá lá no céu, ou que você vai lá do outro lado do mundo, para que você descubra a nova revelação, para que então seja uma mulher diferente, um homem diferente, um pastor diferente, um líder diferente, alguém cheio do poder. Deus não precisa de nada impossível. A única coisa que Deus quer é crentes humildes na sua presença, pois aquele que se humilha, Deus exalta, mas aquele que se exalta, Deus abate. Deus odeia o soberbo, Deus despreza o soberbo, mas dá graça aos humildes. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, sararei a sua terra, curarei as suas enfermidades. Bendito seja o nome do Senhor. Há um caminho para a bênção de Deus, para a restauração de Deus. É o caminho do quebrantamento, de vestir as vestes de humilhação, de nos rasgar, de nos quebrantar, de reconhecer que nossa justiça não é suficiente, que nós por si mesmo nós não nos bastamos, nossa força é pequena, nosso conhecimento é pequeno, nossa habilidade é pequena. Nós precisamos da ajuda de Deus. Passa aí. Relacionamento entre o povo e o ambiente. Não vou poder falar sobre isso. Vocês vão receber hoje em casa. O que mais? 4º lugar. O Senhor é juiz das nações e defenderá o seu povo escolhido. A desobediência de Israel levou à retirada da proteção divina e consequentemente à invasão estratégica. Contudo, embora Deus tenha retirado a sua proteção de Israel, Ele nunca a abandonou. Esteve ciente de todas as suas atrocidades cometidas pelas nações que invadiram, e Deus olhou. Obadias. Sabia que tem um livro só para aqueles que dizem bem feito? Obadias é um profeta que profetizou para os edonitas, aqueles descendentes de Esaú, que quando Israel está sendo levado cativo, ele diz assim: bem feito para eles. Eles caíram. Então Obadias levanta-se e começa a profetizar: ai das nações que debocham dos meus filhos, ai daqueles que dizem bem feito. É tu que gosta de cantar vantagem quando o irmãozinho cai, está disciplinado. Você que tem um livro só para essa atitude. Ai daqueles que caçoam, que debocham, que se alegram com a derrota do outro. Obadias.
Essa é a ideia aqui. Embora Deus retirou temporariamente a sua proteção de Israel, as nações se debocharam, e Deus então diz: olha, eu vou chegar sobre vocês, eu estou punindo meu filho, os meus filhos, mas eu vou chegar em vocês, nações orgulhosas. Vocês rejeitaram o evangelho, vocês rejeitam a mim, vocês rejeitam e acham que vão ficar felizes por isso, ainda pisam no meu povo. Em último lugar, quinto lugar, mais detalhadamente vocês vão ter hoje de noite, o Espírito do Senhor. Quinta e última mensagem do livro, botei livro, está errado ali, né? Estou vendo aqui, ficou complicado. O Espírito do Senhor vem sobre algumas pessoas do Antigo Testamento, geralmente para capacitá-los para uma tarefa específica, conforme Êxodo 31, 1 ao 7, quando o Senhor unge alguns para fazerem o tabernáculo, talhar em bronze, ferro e prata, enfim, Bezaleel. O Espírito está relacionado particularmente com profecias. Moisés aguarda o dia em que esse dom seria dado a todos os israelitas, conforme Números capítulo 11, verso 29. O profeta Joel nos brinda de forma gloriosa. Ele vê esse derramamento do Espírito de Deus como prelúdio do grande e temível dia do Senhor. No dia em que o Senhor vir sobre a terra, Ele vai julgar, Ele vai punir. O evangelho é cheiro de vida para uns, cheiro de morte para os outros. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, as pessoas que rejeitaram serão punidas, mas Ele também é cheiro de vida, e Ele conquistará para o seu povo que eles sejam moradas do Espírito Santo. Atos 2, capítulo 4, capítulo 2, do 14 até o 21, Pedro refere-se a essa passagem quando explica o derramamento do Espírito Santo. Os dias que Joel viu se cumpriram em Cristo, e Ele derramou isso hoje no dia de Pentecostes. Tá bom, para hoje tá bom. Vamos estar em pé. Perdão, peguei 5 minutos de vocês. Que texto? Por hora, está sendo apenas panorama geral. Mas um dia, né, Daniel? Um dia nós vamos pregar versículo por versículo desses livros do Antigo Testamento. Só para situá-los. Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus que controla todas as coisas. Não tem um episódio na tua vida que Deus não tenha controle. Entendeu isso? Vou repetir isso. Não tem um episódio na tua vida que Deus não tenha controle. Ainda que você não veja o controle dele. Ei, ainda que você não creia no controle dele, não interessa, ó, Deus não está nem aí para isso. Ele continua sendo soberano. Ele continua governando as coisas. Ele continua dando pão para aqueles que nem creem nele. Ele faz a luz nascer sobre o sol nascer sobre os justos e sobre os injustos. Ele é soberano. Confie no Senhor, descanse. Não deixe a ansiedade te matar. Não deixe as preocupações te destruírem. Não deixe. Aprenda a ser feliz. Aprenda a ser feliz. A igreja, quando tiver uma visão da glória de Deus, terá uma nova dinâmica. Uma nova dinâmica. Uma nova dinâmica. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. O pecado mata. Não brinque com o pecado. Não seja amigo daquilo que Deus é inimigo. Não flerteie com aquilo que botou Cristo pendurado na cruz do Calvário. Não flerteie. Destruição, miséria e desgraça. Qual a atitude, pastor, que eu devo viver sempre, toda hora? Arrependimento, humilhação. Nós precisamos nos humilhar. Nos humilhar. Eu encerro essa questão de humilhação e quero orar com vocês, lembrando uma frase do reformador de Genebra, que diz assim: orar é a maior ato de confiança em Deus. Quando você ora, você diz assim: eu não sei, eu não tenho, eu não posso, eu preciso de ti. Quando você ora, você reconhece que precisa de Deus. Mas não orar é incredulidade, é orgulho, é soberba. Eu funciono sem ti, Deus. Eu sei sem ti. Eu sei, eu me basto.
Isso é pecado. Isso é pecado. Devemos nos arrepender, nos humilhar. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Pois Deus dá graça aos humildes. Ouça-me com atenção. Ouça-me. Por que fulano tem tanta graça? Por que fulano... Acho que isso aqui explicaria muita coisa. Nós precisamos andar com uma atitude de humilhação diante de Deus. Eu sou dependente de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Quando eu olho para o meu próprio coração, como é que eu não vou orar? Quando eu olho para este mundo, para o diabo, como é que eu não vou me humilhar diante de Deus? Sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai. O profeta Joel nos falou hoje de forma tão poderosa, Senhor. Verdades que nós sabemos, verdades que nós temos consciência, verdades que não são novidades, mas que volta e meia nós esquecemos, Pai. Volta e meia nós esquecemos. Esquecemos que o Senhor controla até mesmo um gafanhoto. Se Tu controla o gafanhoto, a seca, a chuva, por que será que a casa dos Teus filhos, eles acham que Tu não está controlando? O trabalho dele, o emprego dele, as finanças dele, a saúde dele. Tu que cuida, Senhor, e administra até a quantidade de gafanhotos que voam sobre as cidades. Por acaso o Senhor não está vendo, Senhor, todas as coisas? A nossa saúde, o nosso futuro, nosso casamento, os nossos filhos. Porque, Senhor, sobe tanta preocupação em nossas mentes sobre nossos filhos, sobre o futuro dos nossos filhos, como se nós tivéssemos a capacidade de gerir esses processos, meu Senhor. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que quem manda é o Senhor, que quem governa é o Senhor, que quem atua é o Senhor. Ó Deus, tira, Senhor, a vaidade do nosso coração e ajuda-nos a vir em arrependimento, Senhor. Ah, Deus, nós Te pedimos misericórdia, Senhor. Não permita que nós venhamos buscar alívio no pecado. Israel abandonou o Senhor, procurou refúgio na iniquidade, na idolatria, Senhor, e acabou morrendo, Senhor. Faz-nos entender que a nossa alegria, a nossa paz, nosso contentamento, nossa prosperidade está no Senhor. Nossa prosperidade está em Deus. Nossa satisfação está em Ti, Senhor. Ajuda-nos a viver de tal maneira, Senhor, que honramos e glorificamos o Teu nome. Pedimos ao Pai a Tua bênção. Fica conosco hoje e sempre. Amém e graças.